Pois é, Henrique Kriegner também com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Kriegner, como avalia essa decisão da Câmara Federal, as manifestações de Sóstenes Cavalcante? E há muita gente fazendo análise. Bom, somente parlamentares da oposição estão tendo os mandatos cassados. É preciso olhar para a figura de Glauber Braga, né? Recebeu uma punição, ficará afastado da Câmara por 6 meses. 2 pesos e 2 medidas na sua avaliação? Com certeza, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Diego também, todos que nos acompanham aqui no Pingos nos Is. Olha, nós estamos vendo um jogo de cadeiras e de estratégias muito interessante acontecer dentro do Congresso. Nós temos um presidente da Câmara dos Deputados que é de centro e que se posiciona às vezes para um lado, às vezes para o outro, para tentar agradar e fazer com que o seu mandato seja ainda mais efetivo. Nessas idas e vindas, ele tem sangrado um pouco, sim. O que a gente precisa olhar nesse cenário, na verdade, nesse capítulo Eduardo Bolsonaro, é que o deputado Eduardo Bolsonaro tinha 2 opções. Ou ele ficava no Brasil e aí sofria todas as questões que estavam sendo colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes, em todos os inquéritos que foram levantados, toda a questão relacionada ao STF, e aí corria o risco de ser preso, de ter o seu passaporte cassado, a sua liberdade violada, ou iria para os Estados Unidos já colocando na conta que poderia perder o seu mandato, mas teria uma oportunidade de tentar aí uma sobrevida dentro da política. Então, essa cassação, neste momento, considerando o número de faltas, é algo que já era previsto pelo Eduardo Bolsonaro, previsto pelo PL, previsto por todos, porque como o Dávila muito bem colocou aqui, isso está no regimento, isso é parte da lei. A pessoa não pode, o parlamentar não pode faltar ad eternum, ele não pode exercer o mandato fora do território nacional, não participar de uma série de sessões. A pergunta que nós temos que fazer é: por que é que Eduardo não estava presente nas sessões? Por que é que Eduardo não estava presente em Brasília? É por livre e espontânea vontade? É porque, como a oposição gosta de dizer, a base governista gosta de dizer, ele queria estar na Disney, ele está curtindo a vida lá fora? Ou é porque ele teve um fator que precisou decidir? Ou eu fico aqui e sou preso por um processo questionável e, de certa forma, injusto, ou eu vou e tento essa minha sobrevida no mundo político? Essa é a pergunta que a sociedade precisa considerar. A questão das faltas é uma tecnicalidade. Houve, sim, um excesso de faltas e esse excesso de faltas gera uma punição. E se nós defendemos um Estado que não é conivente com falhas, conivente com crimes, um Estado que funciona de verdade, a lei precisa ser cumprida para todos. No entanto, a pergunta precisa ser feita: por que que ele não está no Brasil? Por que que ele não está em Brasília? E a resposta não é porque ele está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos.